Oi, pessoal, tudo bem? Continuando o nosso assunto, né, do medo, eu queria contar para vocês uma história de superação, que no caso é a minha história. Eu já contei essa história algumas vezes, né? Aqui eu vou contar de uma outra forma, né? Mais focada nessa coisa do medo e tal. Quando eu tive uma época que eu tive labirintite, né? Quem já teve, ou já viu alguém próximo assim com labirintite, é uma doença assim, que não é uma coisa grave, mas ela dá muito problema assim para a pessoa, porque ela é muito incapacitante, né? Se a pessoa ficar com labirintite forte, coisa, ela não consegue trabalhar, ela não consegue fazer quase nada de uma vida normal, né? Então, assim, eu era acostumada, né? Sair, trabalhar, dirigir, fazer tudo sozinha. De repente, eu comecei a ter crises de labirintite, eu tinha vertigem, eu tinha aquela sensação de desmaio, que não é desmaio, né? É uma sensação de desmaio. Aí você vai trabalhar, você começa a passar mal, aí você fica com medo de trabalhar, de passar mal no trabalho. Sabe assim, é muito difícil e extremamente incapacitante, sim. Porque eu tirava muita licença saúde, tudo em função da labirintite, né? Bom, com labirintite, eu fui só piorando a situação, né? Porque aí, como eu ficava com muito medo de ficar com tontura, essas coisas, com esse medo que eu comecei a ter, né? Eu acabei, ficando com síndrome do pânico. Então, assim, eu já tive situação que eu não pude ficar em festa, em casamento, né? Eu tive que ir embora porque eu ficava com pânico, assim, de ficar ali em multidão, essas coisas. Eu lembro que foi uma época muito difícil. Então, eu tinha síndrome do pânico, né? E a labirintite, né? Então, assim, uma coisa levava a outra, né? Foi aí que eu comecei com os tratamentos holísticos. Eu ia para sessão de reiki, eu ia fazer acupuntura. E essa pessoa que fazia acupuntura em mim, ele sabe também bastante de psicanálise, né? E era ali, eu ficava com as agulhinhas e tal, a gente ficava conversando, aquele negócio tem uns pontos específicos, né? A acupuntura, ela tem aqueles pontos, né, que eles atuam, né, em todas as partes do corpo, os meridianos, né? Ele colocava muito agulha, assim, para pânico, para medo, fobias, essas coisas, né? E eu, assim, foi uma época que realmente abriu muito a minha cabeça. Eu sempre gostei dessas coisas, né, de assuntos, né, de energia, trabalhos energéticos e tal. Já tinha trabalhado com cristais, com cromoterapia, né? Mas tinha muita vontade de fazer curso de reiki e tudo, mas até então eu tava ainda naquela de, assim, recebendo o benefício, né? Mas ainda não tinha despertado mesmo, né? Mas enfim, aí depois que eu comecei, né, com tratamento holístico, né, eu comecei a ter melhoras, mas cheguei assim, a uma época realmente eu cheguei aí, né, porque eu fiquei com depressão também. Uma coisa que foi embolando, né, foi uma bola de neve, né. A labirintite realmente dá um medo na pessoa, porque a pessoa fica ali naquela situação de tontura, de coisa, e dá um medo, né, de você passar mal na rua e tal. Então você acaba muitas vezes tendo síndrome do pânico, né? É uma coisa bem comum para quem tem labirintite. Aí depois, com essa história de eu não ir trabalhar, de muitas vezes tirar licença e coisa, eu acabei ficando com um pouco de depressão. Eu cheguei aí a psiquiatra, psicólogo, psiquiatra, tudo, né? Mas com a parte da terapia holística, realmente, ela começou a me dar um resultado, né, muito melhor, né? Agora, o que dava para perceber mesmo era assim, os remédios estavam me fazendo muito mal. Mais ou menos em 2015, por aí, eu estava com depressão. Eu lembro que eu comecei a tomar remédio e eu não ficava bem não, porque dá sono, a pessoa dorme, mas não é um sono reparador. Não é um sono que você acorda bem tranquila, descansado, não. Você acorda sonolenta, é um sono forçado, né? É uma coisa assim, muito ruim, né? Porque atua na química do cérebro, né? E assim, claro que aqui ninguém vai dizer para a pessoa parar algum tratamento, nenhum terapeuta holístico, né, tá autorizado, nem deve jamais falar, não, para de fazer o tratamento com o médico, porque não sei o que, não. Tanto que é uma terapia integrativa, complementar, né? Então, assim, para mim, realmente, os efeitos dos remédios foram péssimos. Eu lembro que uma vez foi aniversário da minha filha, eu não tive condição de sair de casa, porque por causa dos efeitos colaterais de remédio que eu tinha tomado. Então, assim, são coisas que a pessoa acaba passando,
muita coisa desgastante, negativa, sabe? Para si, para sua família, para quem estiver perto de você, né? São situações bastante complicadas, né? É o que é assim que eu considero assim bem razoável, né? Assim, a minha opinião, né? Porque terapeuta holístico também não dá diagnóstico de nada, mas o que é recomendado mesmo é que se a pessoa está fazendo um tratamento com um médico, né? Um psiquiatra, está indo ao psicólogo, etc., ou até neurologista, né? Hoje mesmo a pessoa tá me contando, coincidentemente, né? Que ela foi até em neurologista, né? Porque ela tinha um medo, e não sabia o que que era, e parecia que tinha um bicho na cabeça, tudo isso ela me contou. E ela foi até no neurologista. Só que ninguém conseguia descobrir muito o que que era, não. Ela se deu bem lá, tá tomando remédio e tal. Agora, pra mim, realmente, o remédio não servia, não. A pessoa fica apática, né? Eu fiquei muito apática, assim, não era legal, não foi bom pra mim, não. Agora, é isso, né? Que às vezes assim, que eu ia falar minha opinião é que às vezes acontece de a pessoa tomar o remédio e ela dá aquela melhorada, né? Somente se a pessoa tiver tão ruim, né, que chegou a ficar com depressão e tal. É importante, às vezes, tomar um remédio que dá uma melhorada, né, no ânimo da pessoa, né? Porque a pessoa fica completamente sem vontade de fazer nada, né? E aí, quando ela toma aquele remédio, ela dá uma melhorada, né? Ela consegue reagir, ela consegue fazer as coisas e tal. Mas isso, assim, pra mim, é mais no início mesmo, né? Aquela melhorada, aí vai fazendo outros tratamentos, vai melhorando, tomando floral, fazendo outras coisas, né? E terapias holísticas, né? Nas quais, logicamente, eu confio, né? E é isso. E aí não tem efeitos colaterais, né? Gente, então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo também, tá? A gente tá aberto lá no grupo para perguntas, né? Qualquer coisa vocês falem comigo, tá? Então, um beijo para todo mundo.